A guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 15 mil mortos. Agora, o conflito entra em uma nova fase, com um acordo de cessar-fogo temporário entre o exército e o grupo terrorista para a libertação de reféns israelenses. Sobre isso, vamos conversar agora com o professor José Niemeyer, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, sempre bom tê-lo aqui na nossa programação. Bom dia, bem-vindo. Um abraço, Elisângela, Brau, não sei se o Mota continua conosco. Continua. Um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. E só para ajudar aí com a informação sobre o tempo, Elisângela, estou aqui na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Estava muito quente semana passada e hoje já voltou o frio normal dessa região. Que loucura essa mudança de clima desse jeito. Um dia muito quente, outro dia frio, e assim seguimos, e o corpo que aguente, como a gente estava conversando. De Nova Friburgo é gostoso. É gostoso, viu, é. Passar frio em São Paulo que é duro. Uma região gostosa como Nova Friburgo é melhor. Ô, professor, falando sobre o conflito e a libertação dos reféns, no primeiro dia pareceu ter transcorrido tudo bem, né? Houve a soltura dos prisioneiros, conforme estava prometido, os prisioneiros palestinos que estavam em Israel, e a libertação dos reféns israelenses e alguns estrangeiros que estavam na faixa de Gaza. É isso mesmo? É positivo o balanço inicial? E que sinalização fica agora para o futuro? Tendo sido bem sucedida a operação de ontem, caso seja essa a avaliação, o que é que isso pode sinalizar para os próximos dias, professor? Brau, eu tenho uma visão crítica dessa operação. Por quê? Porque foram trocadas crianças e mulheres israelenses, estrangeiros, por prisioneiros palestinos, ligados principalmente à região da Cisjordânia, e que tinham alguma militância política, né? Fazem parte, inclusive, de grupos radicais que interpretam de forma radical a questão palestina e israelense. Então, não achei uma troca muito equilibrada. Esse é um conflito, Brown, Elisângela, muito singular. Ele é muito assimétrico, né? A força de Israel, uma força menor do Hamas, mesmo usando de práticas terroristas, como foi o início do conflito, tem uma simetria muito clara nesse conflito, e essa simetria também me pareceu, né, ocorrer nesta troca. A troca não foi uma troca correta, eu penso que, se posso dizer assim, Israel e o povo de Israel perdeu nessa troca, porque foram libertados, como eu disse, prisioneiros com uma ação política, militar, ligados à causa palestina, que acho que prisioneiros, se puder ser libertado, sempre deve ser libertado, claro, dentro das regras do direito, inclusive do direito internacional, mas trocados por um número menor de mulheres e crianças. Eu achei a troca. Acho que Israel, o conflito está pegando um ritmo, que é um ritmo, inclusive, moroso. Nós não vemos uma definição do conflito, que esse tipo de troca pode mostrar, gostaria de ouvir a opinião, inclusive, do Mota, pode mostrar que Israel está tendo que negociar, porque está sendo muito pressionado, principalmente pela comunidade internacional. Até porque uma incursão militar em Gaza, como eu disse desde o início aqui, quando nós começamos a cobertura, não é uma incursão fácil de fazer, os resultados são muito fluidos e, com relação a algumas narrativas, Israel pode estar perdendo espaço. E aí, essa troca de mulheres e crianças israelenses e estrangeiros por prisioneiros palestinos me parece algo que Israel perdeu poder relativo aí. O professor quer saber a sua opinião também a respeito e se concorda com a análise dele. Professor, bom dia. Eu achei excelente a sua colocação, porque eu também fiquei muito incomodado tanto com a ocorrência dessa troca, quanto com os termos com os quais essa troca é definida, né? Eu vejo que muita gente descrevendo isso como uma troca de prisioneiros, quando, na verdade, ela foi uma troca de criminosos por reféns, inclusive crianças inocentes, né? E aí eu me pergunto, eu queria ouvir a sua opinião sobre o que o senhor acha que foi o fator motivador para que Israel resolvesse ir adiante com isso, que, na minha opinião, é um pacto com o diabo, né? Porque os sequestradores continuaram com vários reféns e agora eles perceberam o potencial midiático que uma troca de reféns tem, então eles podem segurar alguns desses reféns remanescentes agora até por anos, né? E fazer todo tipo de chantagem e de exploração midiática. O que o senhor acha que foi o fator
fundamental que levou Israel a tomar essa decisão? Mota, são muitos fatores, mas vamos colocar alguns aqui. Israel pode estar perdendo poder relativo no confronto com Hamas. Pode estar acontecendo, porque, como eu disse, é uma incursão difícil de fazer e a mídia internacional está em cima. Em parte da mídia é muito crítica a Israel, como nós sabemos, e favorável à causa palestina, que não quer dizer necessariamente a causa do Hamas, né? Esse é outro ponto importante. Uma outra questão é que nós vivemos um sistema internacional, Mota, muito fluido, muito competitivo, muito fragmentado. E não interessa a um sistema como esse, quer dizer, a estrutura do sistema, não interessa mais uma guerra no Oriente Médio. Então, Estados Unidos, inclusive, China, Rússia, todos estão querendo o fim desse conflito. E talvez, na cabeça desses formuladores de política internacional, você diminuir o peso de Israel dentro do conflito, o poder de Israel, e aí um acordo como esse acaba diminuindo o poder político de Israel dentro do conflito, pode ser uma maneira de você projetar, pelo menos não no curto, mas no médio prazo, o fim do conflito. Outra é a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia continua de maneira muito grave, continua com a mesma incidência de violência, de destruição, e esse outro tabuleiro da guerra da Ucrânia incomoda muito China, Rússia e Estados Unidos. Os recursos militares, Mota, você sabe disso, são finitos. Seria muito ruim se a guerra entre Hamas e Israel ela escalonasse, outro Estado entrasse na guerra, o Estado contrário a Israel, por exemplo, o Irã ou a Síria. Mas seria mais, eu acho, plausível o Irã, mesmo estando mais distante do ponto de vista territorial, não faz fronteira com Israel. Então, você tem outros jogos de xadrez no sistema internacional que estão fazendo com que quem está pensando no conflito Hamas-Israel fique com muito receio da continuidade do conflito. E, às vezes, essa medida pode parecer uma forma de você diminuir o poder de esse conflito escalonar. Mas eu não acho, não. Eu acho ao contrário. Eu acho que do jeito que foi feita a troca, os formuladores de política internacional e de segurança e defesa de Israel podem ter, a partir de agora, uma visão mais crítica e aprofundar e continuar com uma agenda de incursão militar. E esse conflito a gente perdeu o controle por ações como essa, que, na minha opinião, foram muito mal pensadas. Na sua análise, depois dessa troca, né, reféns, prisioneiros, desse acordo aí, acredita que pode existir um cessar-fogo ou a guerra entra numa outra fase, ainda até mais complicada, digamos assim? Essa guerra sempre será complicada, porque ela é uma guerra que no seu grande desenho envolve corações e mentes, né, questões religiosas, civilizatórias, e também é uma guerra que envolve a incursão de um exército de um país soberano e independente que quer neutralizar a ação de um grupo, que é um grupo que pratica ações terroristas e que, na minha opinião, não representa a autoridade palestina. Representa uma pequena parte dela, aqueles que acreditam na violência dentro da política. Então é uma guerra muito complicada de você anular esse tipo de inimigo, principalmente no território do inimigo, que é o território que o inimigo controla muito a partir de informação estratégica, por exemplo, com relação a onde se escondem os armamentos, onde se escondem as lideranças. É muito difícil você neutralizar neste tipo de meio urbano como Gaza, principalmente no norte de Gaza, você tem mais de 300 quilômetros de túneis que são de difícil acesso, e eles se escondem ali. Então, eu tenho a impressão que esse acordo, mesmo a possibilidade de cessar fogo por algumas horas, que foi combinado também, pode até trazer algum alívio, principalmente para os civis palestinos que moram em Gaza. Mas, como eu disse aqui antes, conversando com o Mota, tenho a impressão que os estrategistas israelenses, pelo menos parte dos estrategistas que têm um olhar mais realista com relação ao conflito e um olhar menos idealista, que esses estrategistas vão continuar com uma agenda para atingir o objetivo estratégico. Então, não vejo que esse cessar-fogo muito pontual, essa maneira de cessar-fogo muito pontual, diária, vai fazer com que o conflito chegue a bom termo e se chegue a um acordo de paz. Acho muito complicado. Agora, professor, quando forem retomados os combates, terminado esse cessar-fogo temporário,
O conflito vai ser retomado em que condições? Qual é a situação de momento do ponto de vista militar mesmo? Quem é que está em vantagem nesse momento? Israel tem anunciado muitos avanços, né? E é natural, né? É de se esperar, né? Claro que as forças de defesa israelense não iriam anunciar derrotas, baixas, né? É sempre um tom otimista de que tem havido avanços nas operações, de que túneis do Hamas estão sendo destruídos, de que a artilharia do Hamas está sendo aniquilada, de que os terroristas estão sendo neutralizados, que as principais lideranças já foram mortas. Esses anúncios estão sendo feitos dia a dia por Israel. Mas, de fato, na prática, é esse o cenário mesmo? Israel está numa posição mais confortável? Qual é o panorama militar do conflito nesse momento, professor? Brau, eu e você não somos do serviço secreto norte-americano, nem israelense, nem ligados ao Hamas com relação às informações que a gente pode obter. Então, a gente não tem essa informação muito clara, né? Agora, os pelotões do exército israelense que entraram na parte norte de Gaza, eles permanecem lá. Ocorre um cessar-fogo, mas eles permanecem. Quando você tem uma operação militar, mesmo nessa de guerra assimétrica, né, ou mesmo uma guerra mais dinâmica, vamos dizer, formal, como a guerra da Ucrânia, você até pode parar a movimentação da guerra com cessar-fogo, mas as tropas, os meios militares continuam alocados, veículos, tanques de guerra, todo o apoio logístico, né? Aí, quando retoma, quando acaba o cessar-fogo específico, você retoma a dinâmica, nesse caso, dessa guerra assimétrica, como eu venho insistindo aqui. Então, eu imagino, é a informação que a gente recebe da mídia internacional, que as tropas israelenses invadiram com seus pelotões, não todos ao mesmo tempo, divididos, e está havendo um confronto corpo a corpo, artilharia dentro das ruas, principalmente da parte norte de Gaza. Eu acho que quando acabar, o que eu percebo, quando acabar esse cessar-fogo, nós vamos ter a retomada dessa guerra, que é uma guerra muito morosa. Guerra de invasão, geralmente, quando você utiliza o vetor aéreo, mas depois você tem que invadir para chegar, vamos dizer, vou usar uma expressão aqui da geopolítica, para chegar ao ecúmeno estatal, que seria o centro de poder do Hamas, demora muito, né? Porque mesmo sendo uma região pequena, mas demora, porque é uma região complicada, com um caráter urbano muito difícil, né? Muitas ruas foram destruídas. O Hamas, pela Força Aérea Israelense, o Hamas se utiliza dessa destruição, dos destroços, para poder se defender. É uma guerra também, lembra um pouco a guerra de trincheira, né? Sendo os túneis considerados aí trincheiras, ou mesmo os escombros. Então, quando acabar o cessar-fogo, esse cessar-fogo pontual, nós vamos ver essa dinâmica de invasão e de combate artilharia em cada esquina, principalmente da parte norte de Gaza. Vamos seguir acompanhando. Obrigado, professor José Niemeyer, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã, analisando os desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Obrigado mais uma vez, professor. Pode voltar a curtir aí o friozinho de Nova Friburgo, que é uma delícia mesmo. Bom final de semana. Bom dia. Eu que agradeço, Brau, Elisângela, Mota, um abraço ao Mota e a todos os assinantes da Jovem Pan.